qual é a cura, então? Não tem cura. Qual é a melhor forma de tratar? Não tem cura. Hoje em dia, não. Mas não tem tratamento? Digamos que uma pessoa descubra que tem um sociopata na família. É uma condenação e pronto? Leda, olha, isso é horrível. Tipo assim, eu rezo, mas muito, para que a engenharia genética traga uma solução dessa. Eu também. Tá? O melhor é se administrar, né? Não tem nem como administrar. Por exemplo, tem um cara chamado Robert Hare, que ele é um psiquiatra canadense que só estuda sociopatia. Ele criou uma tabela, até um teste muito interessante, de identificação de sociopatas dentro da população carcerária. Até para não acontecer isso, separar os recuperáveis dos não recuperáveis, que é o grande desafio. É uma tabela simples, mas ali você separa exatamente o grau de comprometimento afetivo que essa pessoa tem, porque essa pessoa não sente. Ela não sente, ela não tem. Foi o que você falou do oportunista. O oportunista, ele vai até, ele entra no crime, às vezes até para ajudar a mãe. Para poder, uma situação uma casinha, uma casinha, O sociopata não. O sociopata, por exemplo, ele é capaz de estuprar uma criança ou até um filho. Simplesmente depois ele te diz, mas ele estava ali. Aí você fala, mas ele estava ali, ué, mas ele tem consciência do que está fazendo? Absoluta. E o grande diferencial é remorso, né? O grande diferencial é remorso. Remorso, basicamente. Uns sentem, outros não. Não há isso no sociopata. Não há isso. E é pior ainda. Por exemplo, sociopatas passam fácil no detector de mentira. Muito fácil. Como eles têm uma resistência à alta dor, eles têm também uma incapacidade afetiva de manifestar sensações do corpo normais. Por exemplo, quando uma pessoa mente, aumenta o ritmo cardíaco. Quando a pessoa está mentindo, tem um tipo de suor que é diferente do suor de calor. É um suor que, se você passar num aparelho específico, chamado teste galvânico, existe um aumento da condução de eletricidade por esse suor, que é diferente do suor do calor, totalmente diferente. E aí o que acontece? Sociopata moderado, você pode fazer, ele taquicardia, não aumenta nada. A gente aqui começar a mentir... Né? Um controle enorme. Eles não têm a reação afetiva. Eu me lembro que... eu não me lembro o ano, mas foi uma novela em que o Fagundes, pela primeira vez, fez um grande vilão, acho que era Dono do Mundo. Dono do Mundo. Né? E foi interessante que essa época foi o mesmo ano que foi lançado O Silêncio dos Inocentes. Olha que isso já tem muito tempo. E eu me lembro que eu falei assim, coisa engraçada, né? Tipo assim, no meu tempo, Irmãos Coragem, aquelas coisas, a gente gostava dos mocinhos. Né? Tinha aquela coisa, o Cláudio Márcio, tão bonitinho, né? Jogador de futebol, aquela coisinha. Então, o que aconteceu? A partir daquele momento, ali a gente já sacava que estava havendo uma mudança dessa coisa do glamour do mal. Eu me lembro que o Fagundes começou a fazer, e ele era um personagem que era sedutoríssimo, né? E usava sempre negro. E se você for ver, os filmes aí, os vilões começaram a virar os grandes personagens que todo mundo queria fazer. Ninguém mais queria fazer o herói. Né? Se você perguntar hoje a alguém, você quer fazer a mocinha ou o bandido? Bandido. Né? Então, houve uma cultura também, eu costumo dizer que houve uma coisa, se você for ver, eu fiz isso por curiosidade há 2 anos atrás. As últimas 80 capas da Veja, eu te digo uma coisa, se não tinha ali 60% sociopata, pelo menos 40% tinha. Aí você diz, que país é esse, né? Não, e a dificuldade é a seguinte, se a sociedade foi quem instaurou a possibilidade de convivência humana, se o sociopata não vai se redimir às regras sociais, é terrível. Não, ele não vai se redimir porque ele não se redime. Tem uma pesquisa daqui, de 2 brasileiros fantásticos, que é o Jorge Moll e Ricardo Oliveira, que identificaram, inclusive, as imagens no cérebro desses sociopatas quando eles são expostos, por exemplo, a situações, por exemplo, bota num vídeo cenas muito ruins, um estupro de uma criança, uma guerra, a gente tem uma reação imediata, eles não têm reação nenhuma. E são acionadas certas áreas cerebrais no nosso funcionamento. Deles são outras totalmente diferentes. Então, hoje já tem dados suficientes para identificar e ver até o índice, quer dizer, a escala, qual é leve, qual é moderado, para poder lidar com isso, acoplar. Como imagem física. Como imagem, né? O filme Laranja Mecânica trata desse tratamento. Eles começam a exibir imagens horrorosas e mantêm o olho aberto. Mas naquela época era ficção científica. Era ficção científica. Hoje é verdade, hoje é verdade. Né? O sociopata é mau caráter.
Mas muito mau caráter. Não é o mau caráter daquele amiguinho nosso, assim, que tipo assim, foi Ele não é com você pra totalmente do festa bem, né? e se mandou porque rolou um encontro ali, e você fala, Mas ele não chega a ser esse aí classificado, se você tiver em graus moderados, ele não chega a ser classificado como um doente mental, porque ele tem consciência. Ele não Sim. tem o remorso, mas ele tem Sim. a consciência. Ele sabe julgar, ele não se importa com o julgamento que ele faz, mas ele sabe o certo e o errado. Ele opta pelo errado. Não, ele tem prazer no errado. Então é muito difícil no sistema legal você tratar isso. Quer dizer, No Canadá e na Inglaterra, eles são, aplicado o teste do Robert Hare, identificando o grau de periculosidade, eles são isolados, solitário para cada um. Porque se botar eles entre eles, eles conseguem também não se dar bem entre eles. Eles armam um para o outro e se detonam todos. É um distúrbio de personalidade? É um transtorno de personalidade. E os outros tratamentos quais são? Não tem, Marcelo. É conversa, remédio, não tem nada. Nem psicanálise, da pessoa, nada? Porque não é de trauma, né? Não tem associação com trauma, com nada de infância. É de nascimento mesmo, né? Seu. É muito comum crianças que têm tendência a serem sociopatas, além de ser muito desafiadoras e fazer muita tortura com animais. Você vê, a criança, ela pode até machucar o bichinho, né? Mas ela machuca até pelo desajeito. Né? Aquela coisa, chora, mãe, eu pisei na pata dele, papapá. O sociopata em criança, ele é aquele que... Eu tive um que brincava de botar... Fogo no rabo do gato. Não, o meu não. Isso é Não cheguei molecagem, que botar. isso é menos que Não, molecagem. era sapo. Ele ia para a fazenda do pai, aí juntava lá com outro menininho lá do empregado. Aí eles botavam gasolina, onde estavam os sapos, botavam fogo, que eles gostavam de ver aquela bolinha na escuridão feito fogo de artifício. O sociopata é muito especializado no assédio psicológico. Ele enlouquece uma pessoa sem te tocar. Ele vai tramando dentro da sua casa de uma tal maneira que chega uma hora você dá tudo, você faz qualquer coisa, você assina, papel em branco. Então Aí tem depois um vão fator de dizer inteligência apurada, né? não tem, o Erso não tem sociopata burro. Aham. Isso é uma coisa difícil. São pessoas inteligentes, manipuladoras, zero de caráter. Geralmente, os moderados têm uma desenvoltura Mentirosa. social, uma desenvoltura social maravilhosa, uma fluência verbal maravilhosa. Eu sempre digo o seguinte, cuidado com as coisas que parecem boas demais. Por exemplo, eu não voto em político meteoro. Sabe? Porque tudo que é muito... Você vê um cara fazer assim, vum, uma carreira do... O cara não tinha nada 2 anos atrás, hoje, pum. Não existe isso. E o problema da vítima é que ela vai caindo na lábia, quando tá sozinha, o requinte de crueldade é total, até né? porque a pessoa O tem muita requinte de vergonha, crueldade, né, de dizer. E depois, quando erra, aí nós que somos aqui, que deveríamos ser o contraposto, seríamos o bem unido, porque o mal é unido pra caramba, né? Aí quando alguém fala, porque eu assinei tudo, a gente fala assim, mas você foi uma anta, você é uma burra, como é que você fez isso? A pessoa não sabe o grau de assédio que a pessoa é levada. E como o sociopata prolifera, isso que me preocupa, porque a taxa só aumenta. Aumenta porque a gente tem uma sociedade que acaba acoplando com uma certa facilidade isso, e aumenta também, porque você já viu o pessoal do bem planeja ter filho, né? Não, vamos fazer uma coisa legal para poder dar um conforto. O sociopata ele não quer saber, porque se ele quiser transar com aquele, ele vai lá e transa, acabou. Se a Se a pessoa gente for quer... pensar naquele cara que matou o Tim Lopes, quer dizer, não é só uma faca suja de favela que você enfia, você tem uma espada de samurai, você antes dança na frente da vítima. E isso é uma prazer. coisa horrorosa, Isso é coisa primitiva. é o requinte de isso que eu digo crueldade. quando as pessoas falam assim, mas qual é a solução? Gente, não são seres feitos para viver numa sociedade. Eu adoraria que a engenharia genética viesse com alguma coisa, mas são predadores. É como se você abre, sei lá, vamos botar então lobos convivendo com a gente na praia.